Eu converso com a doutora Lilian Wendy sobre relacionamento, novas formas de se relacionar, enfim. Lilian, quando um casal tem dificuldades sexuais, eles costumam buscar ajuda? Ainda é muito difícil buscar ajuda, ainda há muito preconceito, principalmente com relação à terapia sexual, porque a impressão que dá é que parece que as pessoas tinham que nascer sabendo, né? A sexualidade é uma coisa que ela pode vir espontaneamente, porém, muitas vezes na própria educação as pessoas são reprimidas para determinados comportamentos, assim como muitas vezes os homens, por exemplo, eles têm uma cobrança muito grande com relação ao desempenho, né? Então, isso na relação pode se manifestar. E eles ainda têm dificuldade. E tem dificuldade também porque, às vezes, o profissional médico que acompanha, né, um ginecologista ou um urologista, ele não, às vezes, ele não indica a coisa da terapia, porque, infelizmente, a nossa medicina, Com certeza. ainda é muito centrada na questão do orgânico. Então, às vezes, a gente fica buscando alterações hormonais, alterações físicas que possam estar levando a uma disfunção sexual. Eu gosto sempre de usar o termo disfunção, porque disfunção sexual não é doença, é algo que não está funcionando bem. E a grande maioria das vezes, a gente tem muitas causas emocionais relacionadas. Com certeza. Né? E que às vezes até ficam camufladas atrás de, às vezes até de problemas hormonais ou alguma coisa. Mas os problemas hormonais, por exemplo, eles são responsáveis por uma parcela muito pequena de disfunções sexuais. Né? Então, eu gosto de sempre falar sobre isso, justamente para incentivar que as pessoas busquem ajuda. Agora, nessa busca de ajuda, é sempre necessário que o casal busque ajuda junto? Não, não é necessário, porque eu sempre digo que o problema sexual, ele não é de uma pessoa, ele é do casal, ele é daquela relação. Né? Então, quando pode se manifestar, por exemplo, uma mulher com dificuldade para ter uma penetração, que é o que a gente chama vaginismo, que é uma coisa muito difícil para a mulher lidar, né, e para o parceiro também, o sintoma se manifesta nela, mas isso causa uma dificuldade na relação. Então, às vezes, a mulher vai buscar ajuda, certo? E a partir do momento que ela começa a se modificar e a entender algumas coisas, automaticamente o parceiro também vai sofrer os efeitos desta mudança da mulher. Claro. Né? Então, e isso vai se refletir no relacionamento. Assim como se você tem um homem com uma ejaculação precoce. Né? Também, a partir do momento que você começa a tratar esse parceiro, e ele vai entendendo o funcionamento do corpo dele, então vai ficando mais fácil também para ele se comunicar com a parceira. Então é como se a terapia ocorresse por tabela, vamos dizer assim. Quais são os problemas mais frequentes na mulher? Na mulher a gente vê muito a questão da falta de desejo, né? Em determinadas situações, por exemplo, a mulher tinha desejo e deixa de ter. É comum a mulher, por exemplo, depois que tem filhos, por toda a mudança que ela tem, ela passar por fases de falta de desejo. Algumas mulheres têm dificuldade de orgasmo, até porque acham que o caminho do orgasmo na mulher é parecido com o do homem, e não é. A mulher, por exemplo, ela precisa de mais estímulo para chegar no orgasmo do que o homem. Então, às vezes, a mulher acha que ela tem um problema e o que está faltando é um pouco mais de estímulo. Né? Então, nas mulheres, eu vejo mais isso. A gente tem os problemas de vaginismo também, né, que tem mulheres que têm dificuldade até para se tocar, e tem mulheres que têm dificuldade, às vezes, numa penetração, e isto é uma contração involuntária. Não adianta pensar, vou conseguir, e vai fazer assim. Não adianta, porque algo dentro dela é que precisa ser transformado. Com certeza. Né? E nos homens, hoje em dia, a disfunção erétil, a gente já tem medicação que ajuda. Então, quando a disfunção erétil ela vem por um caminho orgânico, né, em que o homem tem desejo e ele não consegue ter a ereção, então a gente resolve. Esses problemas nem chegam às vezes na terapia, porque são resolvidos pela medicação. Agora, a ejaculação precoce, ela está muito relacionada à ansiedade. Né? Então, para esses casos todos, existe medicação.
Para o caso da disfunção erétil, a gente tem. Agora, para os outros casos, se a gente não tiver uma causa orgânica, for somente uma causa emocional, a gente precisa da ajuda da terapia. Sim. E da terapia focada na questão da sexualidade. Né? Agora, nos relacionamentos duradouros, você acha que é possível a gente ter um relacionamento sexual saudável? Eu acho que é possível, sim, ter um relacionamento sexual saudável, só que a gente tem que ter em mente que, da mesma forma que hoje a gente não é mais igual aos nossos 20 anos, né? A nossa sexualidade também vai ser exercida de uma forma diferente. Então, com o passar do tempo, a sexualidade dentro de um casamento saudável, de um casamento afetivo, ela também se transforma. Né? Então, é muito mais uma coisa de um companheirismo, né? E não de um exercício, às vezes, tão físico quanto a gente tem na nossa juventude. Né? Mas a gente pode sim, porque o desejo a gente pode ter a vida inteira. Agora, para a gente finalizar, eu tenho, assim, queria falar um pouquinho daquele 50 Tons de Cinza, ao que se deve, que foi um fenômeno. Sim. Aquele livro, filme, enfim, e todo mundo comentou, algumas mulheres eu percebi enlouquecidas. Ao que se deve esse fenômeno? Eu acabei lendo a trilogia até para poder entender Lógico, um pouco. Muitos pacientes comentaram. Porque comentavam e tal. Eu só não assisti ao filme, mas para mim, a impressão que eu tenho é que aquilo é um conto de fadas dos dias de hoje. Porque se a gente observar, ele era uma pessoa que não vivia a afetividade. Ele, para quem não leu o livro, infelizmente, não vai saber, mas pode ler, porque eu acho que é um aprendizado. Ele tinha o exercício da sexualidade, ele tinha uma coisa de um erotismo extremamente forte, e ele traz esse erotismo da mulher para a vida deles, né? E uma mulher que não tinha nem experiência. Né? Então, é essa possibilidade da vivência do erotismo e que acaba desembocando na coisa de um relacionamento realmente afetivo dos dois lados. Então, acaba acontecendo uma transformação e o que a gente vê é que realmente isso caminha para uma expressão de afeto no final. Muito legal, muito obrigada. Eu é que agradeço a possibilidade de estar aqui novamente. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. O SICOM vai promover um workshop no dia 25 de julho com a psicoterapeuta e psicanalista Sandra Helena dos Santos, com o tema A Comunicação Transformando as Relações. Será no dia 25 de julho, das 14 às 17h30 no SICOM. Informações pelo telefone 3326-3083.